A confusão do Goiás Esporte Clube. Vamos entender o que é que está acontecendo, pelo menos tentar, né? Nas últimas rodadas, o time do Goiás vem caindo drasticamente ali o seu rendimento. É tanto que nas últimas 9 rodadas o time venceu apenas um jogo, então a coisa não tá boa pro time do Goiás, isso é fato. Tanto é que pela primeira vez aí, depois de 28 rodadas, o time nessa rodada 32 pode e até deve ficar de fora do G4, porque eu acredito que a Chapecoense é favorita contra o Botafogo, né? Então vamos ver aí, a torcida do Goiás tem que secar bastante a Chapecoense. Dentre esses torcedores eu torço pro Goiás. E aí o que pega? Né? Colocou ali na corda bamba, né, o corpo ali técnico do time. O departamento de futebol, na verdade, tanto o executivo de futebol e também o treinador Wagner Mancini. Mas até aí, beleza, acontece no mundo do futebol, é assim mesmo, né? Por mais que, mas nós estamos lá na ponta da tabela, mas está acontecendo uma queda de rendimento e no Brasil é assim. Primeiro que vai sofrer as consequências é o treinador, por mais que você olha na prateleira, ainda não tem outro tão pronto assim e tal, né? Mas primeiro demite, depois você vai atrás. É mais ou menos desse jeito. Mas o que pega? O time empatou com o Atlético em São João del Rei. E aí começa, primeiramente, sai na imprensa, né, a demissão do treinador Wagner Mancini e também do diretor de futebol Lucas Andrino. E aí repercute bastante. Só que, de fato, o oficial mesmo saiu no domingo, onde só demitiu o diretor de futebol, o executivo de futebol, Lucas Andrino. E aí, fazendo um paralelo para contextualizar aí o torcedor que às vezes está um pouco por fora, né, o Lucas Andrino chega em 2024 no time do Goiás, após o campeonato goiano, quando o Agnello perde ali o campeonato goiano. Na verdade, perde não, né, já cai bem antes, caiu nas quartas de finais contra o Goiânia, se eu não me engano. E aí o Goiás demite o Agnello e aí traz o Lucas Andrino, que à época estava no São Bernardo e tal. E em poucos dias ele monta um time ali para a Série B com o treinador Márcio Zanardi à época, né? Então o Goiás também mexe ali no seu treinador. E aí começa a montar o time, estrutura o time vai até bem por um período ali dentro da competição com o Márcio Zanardi. Depois também tem uma drástica queda de rendimento. E uma característica do Lucas Andrino, pelo menos nesses 2 anos que nós estamos vendo aqui mais próximo, aqui em Goiânia, porque para quem não sabe eu sou de Goiânia, é que ele tem uma convicção em manter os treinadores. Ele quer manter, tem essa convicção, e aí ele segura um pouco além o Márcio Zanardi, e acontece que o Goiás começa também a perder o rendimento. Só que aí, quando troca o treinador, vem o Wagner Mancini, o Goiás praticamente sem chances de acesso, só que aí ele emplaca 7 vitórias seguidas, né? 7 vitórias seguidas, então, e faz com que o Goiás quase chegue ainda ao acesso. Faltou ali 2 pontos, né? 1 ponto para empatar e 2 para entrar de fato dentro do G4. Então consegue fazer um trabalho até razoável. Se a gente pegar o saldo ali, né, por todo o contexto que chega, faz contratações de certa forma emergenciais, e aí consegue quase fazer com que o Goiás chegue ao acesso. E aí, por algum motivo, a direção decide trocar o Wagner Mancini por Jair Ventura. Aí acredita-se que foi uma decisão de alguém mais acima, né, onde decide fazer essa troca. Aí, na minha opinião, é o primeiro erro, né? Porque se você tem a condição de planejar o 2026 com quem já está dentro ali, deu certo, né? Porque o Wagner Mancini emplacou 7 jogos invictos ali, e aí você tem uma quebra ali de constância, né, no trabalho, que é um dos principais, que é aquele de planejamento. Eu sempre digo, se você tem a possibilidade de ter um treinador de planejamento dentro do seu clube, que é aquele que inicia a temporada, é muito importante, principalmente um que já tenha mostrado trabalho. Aí o Goiás quebra esse ciclo, traz o Jair Ventura, que já tem, né, um tempo também no Goiás, fez bom trabalho no Goiás. Então a torcida até acreditava-se bastante que ele poderia se dar melhor. Mas encontra-se um Jair Ventura muito boçal, né, o jeitão dele de falar e tal. E aí vai se desgastando, tanto é que quando o Goiás é eliminado no estadual, nas semifinais, aí desgastou de vez. E aí nesse meio termo, para iniciar o Campeonato Brasileiro, o Goiás retorna com o Wagner Mancini. Então esse foi mais ou menos o movimento, né, de tudo que aconteceu. E nessa troca aconteceram várias liberações por parte do Goiás. Por exemplo, o Edson Carioca, que hoje está bem no Mirassol, se desgastou bastante no campeonato estadual
com o Jair Ventura, escalações, por exemplo, do Wesley Garcia no meio campo, foi outra situação que foi desgastando ali também o atleta, até com a própria torcida, né? A gente que acompanhou aqui o Wesley no Paysandu, sabe da posição dele ali, que ele joga de ponta e tal, e aí o Wesley nunca se encontrou também dentro do Goiás. Peguei aqui só exemplos, né? E aí com o Wagner Mancini, o Goiás se encaixa, né? Continua ali o trabalho, de certa forma a continuidade do trabalho que foi interrompida, mas aí continua, o time consegue até chegar à liderança, ficou muito tempo na liderança da Série B, tem até os dados aqui, enquanto a gente vai falando eu vou pegando aqui. E dentro do G4 então, ainda mais, o time ficou 28 jogos, 28 rodadas dentro do G4, muita coisa, né, para 31 rodadas, e agora na rodada 32 tem a possibilidade de sair desse G4, mas o trabalho do Mancini vinha sendo realizado, só que principalmente no primeiro turno, fez um baita primeiro turno e no segundo turno deixou tudo ali e se escorrendo, né? Perdendo força, os times entenderam, aí é uma opinião minha, os times começaram a entender como é que o Goiás jogava, né? E o Goiás subia muito as linhas, os times começaram a jogar lá na primeira linha do Goiás, e o Goiás tomava muitos gols de contra-ataque, e aí começou a ter uma pressão para cima da estrutura, da forma de jogo do Goiás, e aí ao começar a tentar alterar esse time do Goiás, o time não se encontrou, e as peças que chegaram também não corresponderam da forma que se esperava. Por exemplo, um Wellington Rato está muito aquém do que todos nós já vimos ele atuando. O zagueiro Tite, que para uma Série B eu mesmo achei que ele ia jogar benzaço, não rendeu, pelo contrário, né? É super questionado pela torcida, toda vez que ele tá em campo, parece que o time toma gol. O Moraes, de lateral esquerdo, em vários momentos o Mancini fica inventando ele de ponta, de certa forma, né? E não funcionou, a verdade é essa. Os reforços da janela de meio de ano não funcionaram no Goiás, e aí o Goiás não consegue se achar no segundo turno, e aí começa a vir a pressão, né? A pressão para cima da diretoria. Tanto é que essa pressão culmina agora nessa demissão do executivo Lucas Andrino. A diretoria acredita que um fato novo pode ser que mude as coisas. Aí o que fica confuso, né, é que o Mancini não foi demitido. O Mancini segue no cargo, pelo menos é o que se fala, na minha opinião, muito pela questão da multa, né? Ele tem a questão da multa dele e também o outro treinador. Só que o que pega também? Outro treinador, para negociar com um treinador no cargo, vai ser difícil. Por exemplo, se você ligar para um treinador e falar assim: a gente tem interesse em você, o que o cara vai falar? Não, o Mancini tá aí, enquanto ele estiver aí, por questões de ética eu não vou negociar. Acontece demais, né? Isso aí é meio que complô entre os treinadores. Então o Goiás está nesse limbo, né? Um time que está ali, pode sair do G4, mas está ali com 52 pontos. Então, totalmente vivo dentro da competição, né? Nós temos ali os demais times acima com 53 pontos e o Coritiba com 56 pontos. Ainda tá jogando enquanto eu tô fazendo esse vídeo, mas o Goiás tem 52, Criciúma 53, Novo Horizontino 53 e a Chapecoense, caso vença, também pode chegar a 53. Então o time tá super vivo, por mais que saia do G4. Só que tem esse conflito aí de decisões, né? O que fazer? Aí a imprensa pernambucana soltou bastante nessa questão que o Hélio dos Anjos teria sido procurado. Aí seria, por exemplo, a 6ª passagem do Hélio dos Anjos aí pelo time do Goiás, né? Vamos ver o que acontece, mas ele foi nessa linha de que, enquanto tiver treinador lá, eu não abro nem conversa. Basicamente foi isso, é o que eu falei pra vocês. Então é muito difícil um treinador ético aí abrir negociações, abrir conversas, mas o Goiás se encontra nesse limbo confuso, né? O torcedor, por exemplo, fica muito confuso, porque é o que demonstra uma falta de estrutura, né, pro time. É um time que vem aí sofrendo desde 2013, a torcida lembra lá, quando bastava ganhar do Santos no Serra Dourada, o time perdeu de 3-0. Nesse meio do caminho, inúmeras eliminações, por exemplo, Sul-Americana, para Sol da América, para o Brasília, que na época nem divisão tinha, para o Boa Vista na Copa do Brasil, para o Águia de Marabá. Várias situações que vem minando o Goiás aí e vem demonstrando uma incompetência estrutural. Então nisso eu isento vários que se passaram aí no Goiás, justamente por ficar cada vez mais escancarada
essa falta de gestão, de certa forma. Uns querem pegar demais, né, a responsabilidade quando tá com o microfone na mão, mas demonstra com esse tipo de atitude que no dia a dia as coisas de fato não vêm acontecendo. Tanto essa confusão, né? Primeiro sai na imprensa que vai ser demitido, depois que a pessoa fica sabendo que vai ser demitido, né? Não tô nem falando se o trabalho foi bom ou foi ruim, não tô entrando nesse mérito, mas a forma de se operar da estrutura, né? Então, quem pode aproveitar bastante com isso é essa Série B, que, na minha opinião, a pontuação vai ser bem abaixo para o acesso. Então, podemos dizer que é a Série B mais fácil, né? E o Goiás é um time aí que está, se continuar nessa desorganização, vai estar deixando aí a sua vaga para quem aí vir mais forte para tomar ela, né? Aí entra todos aí que estão na disputa: Criciúma, Novo Horizontino, Chapecoense, Cuiabá, Atlético Paranaense, Remo, CRB, né? Então acredito que esses times aí pode ser que estejam ganhando, né, uma possibilidade de mais uma vaga entrar na briga, né? Coritiba e Goiás, que lá no primeiro turno a gente dava como certo, agora o time do Goiás deu uma bagunçada e pode ser que custe sim o acesso. E aí, torcedor esmeraldino, o que vocês me dizem? Tentei não focar tanto no mérito do trabalho, mas sim da contextualização aí, estrutural do time, né? Espero que tudo se organize, né? Para quem não sabe, eu sou esmeraldino, e que o Goiás possa entrar nos eixos aí, quem sabe está na Série A 2026, por que não? Então já deixa aí a sua curtida, se inscreva no canal, ative o sininho e tamo junto, valeu demais!